Seja bem-vindo ao debate parlamentar hoje com os deputados da Madeira na Assembleia da República. São convidados desta edição Guilherme Silva, do PSD, Rui Barreto, do CDS, Jacinto São, do Partido Socialista. Temas centrais para o debate desta noite: o orçamento do Estado e também o arquivamento do processo Cuba Livre. São naturalmente os temas que vamos abordar ao longo destes minutos neste debate parlamentar. Perguntar precisamente aos deputados da maioria, neste caso. O deputado Rui Barreto, no passado, já votou contra um orçamento do Estado, depois, enfim, tive posições diferentes. Para este orçamento que aí vem, qual vai ser a sua postura no debate e, portanto, na votação do documento na Assembleia da República? Bem, boa noite a todos os telespectadores. Em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa. O deputado Rui Barreto, em primeiro lugar, só se pronuncia depois de conhecer o documento. Ao contrário do Partido Socialista, que anunciou o voto contra antes de ter sido apresentado pela Ministra do Plano e das Finanças na Assembleia da República. E há uma distinção muito grande. Mas neste momento já conhece. O Partido Socialista anunciou o voto contra o orçamento antes de conhecer a proposta de orçamento. E, portanto, nós primeiro, um documento desta importância merece uma análise cuidada em relação ao mesmo. Mas neste momento o deputado Rui Barreto ainda não conhece o documento? Não conheço o documento, mas devo dizer que o Partido Socialista anunciou antes de entrar no orçamento. Sim, mas essa questão já está esclarecida. Agora quero saber a sua posição relativamente ao seu sentido de voto. Eu votei, como é do conhecimento público, 2 orçamentos contra. Um primeiro porque eu considerei, e consideramos o CDS-PP Madeira, que o orçamento, a carga fiscal ia muito além daquilo que estava, não só estava inscrito no memorando da Troika, como não foi feita uma premissa que era importante, que era de que a consolidação orçamental seria maioritariamente do lado da despesa e não do lado da receita. O lado da receita entenda-se maior agravamento fiscal para os contribuintes e por isso penalizando as famílias. O orçamento de 2014, embora atenuando, manteve essa tendência de aumento da austeridade. Este orçamento altera continua a agravar a carga fiscal sobre as pessoas, sobre as famílias, sobre a economia. Permitir, altera essa tendência porque este orçamento, além de, em comparação com os 3 anteriores, infere numa tendência de suavização, de aligeiramento da carga fiscal. Portanto, considera que este é um orçamento melhor que os anteriores? 5 ou 6... Não, só queria que, para concluirmos, enfim, depois vamos às questões mais técnicas e mais... Portanto, isto é um orçamento que suaviza a austeridade, não é um orçamento que agrava a austeridade e, por isso, tendo esse ponto de coerência de agravamento da austeridade, rejeição ao orçamento, este orçamento é um orçamento que tem não só aspectos positivos para a Madeira, como também tem aspectos positivos para... E, portanto, sendo assim, vai votar a favor? Não, eu não estou a dizer isso. Eu acho que, e se me deixar, ou mais daqui a bocadinho, poder explicar com maior detalhe as razões que levam a infletir o sentido de voto, não votando contra o orçamento. Respondendo diretamente à sua questão, o orçamento será alvo de análise também pela Comissão Política Regional do Partido e, portanto, aí decidiremos qual o sentido de voto. Portanto, nesta altura ainda não tem uma posição definida, mas garantidamente não vai votar contra. Portanto, a questão aqui é se vai se abster ou votar a favor. Sim, eu acho que, tendo em conta alguns aspectos que são muito importantes neste orçamento, pelas razões que lhe referi ainda há pouco, eu acho que não tem que desagravar também o sentido de voto neste ano. O Rui Barreto, relativamente às questões que estão a ser aqui levantadas, nomeadamente do Partido Socialista e da oposição em geral, de que este orçamento não é um orçamento amigo dos portugueses e continua a ser um orçamento, enfim, marcado pela austeridade. Com certeza que é um orçamento difícil, mas governar é a arte do possível, não é uma arte do desejável. O que eu sinalizei na minha primeira intervenção é que de uma tendência de agravamento há uma tendência de desagravamento e vou explicar isso detalhadamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer 3 coisas em relação ao cenário macroeconómico que é importante. Portugal, este ano, no próximo ano, 2015, prevê ter um déficit de 2,7. Quando iniciou esta legislatura, sabem
quanto é que era o déficit? E o senhor acredita 11.2. O senhor acredita nesse déficit? 11.2 foi quando começou. Veja o relatório da OTAN, o que é que diz em relação ao déficit previsto. E pela primeira vez, 10%. Portugal vai abandonar o procedimento pela primeira vez. O senhor acredita nessa previsão? 11,12 O senhor acredita? São dados públicos. Não, o senhor, são previsões do Governo, falharam todas. São 8 orçamentos ratificativos, falharam todas. São dados públicos. Mas são previsões do Governo. Mas se formos olhar para os números, nessa altura os portugueses viam melhor, não é? Um orçamento, um crescimento de 1,5%. Sabem qual é a média? Sabem qual é a previsão da média comunitária? Um crescimento de 0,8%. A taxa de desemprego previsível é 13,4%. Sabem quanto é que já teve a taxa de desemprego durante esta legislatura? E não digo isto com agrado, Sr. Deputado. Já esteve em 17, já esteve em 17,8%. Foram as vossas políticas que já esteve em 17,8%. Aumentou o desemprego com as suas políticas. Um programa de austeridade. Mas eu quero agora me cingir. Mas eu quero agora me cingir para explicar porque é que eu acho que, porque é que nós consideramos que há uma moderação fiscal neste orçamento. Devolução de 20%. Devolução de 20% dos cortes remuneratórios da altura do Sr. Engenheiro Sócrates, que vão ser repostos progressivamente a partir do próximo ano até 2019. A maioria dos pensionistas não terá cortes da contribuição extraordinária de solidariedade. Começava a partir dos 1.000 euros por em diante. Só terão impacto de contribuição extraordinária de solidariedade quem tem rendimentos a partir de 4.611 euros. Ficam desonerados 490.000 pensionistas que para o ano vão ter aumento real do poder ao Tribunal Constitucional. Ao Sr. Deputado, reforma do IRS. Uma reforma importantíssima porque vem desonerar as famílias que têm filhos a cargo e aquelas também que têm ascendentes, que têm os pais, os seus avós, neste caso, a cargo e que vão no IRS melhorado porque o coeficiente familiar será aumentado e isso traduzirá num ganho em termos de IRS. A possibilidade de receberem o valor da sobretaxa, que é muito importante e que tem sido negligenciado. É porque se esta medida tivesse sido inscrita no orçamento de 2014, infelizmente não foi possível. Sabem quanto é que os contribuintes iriam receber no próximo ano no apuramento do IRS? Todo o valor da sobretaxa. Não era uma redução de 1%. Todo o valor da sobretaxa. Esta é uma medida importante de combate à evasão fiscal. As empresas vão ver reduzido o IRC ao Gil. Se me permite, isto é muito importante, porque acho que nós devemos dizer o que é que sustentar. Sim, mas a minha eu também devo contrapor com um dado que é este. O Sr. está a falar aí, portanto, em algumas reduções e, portanto, em alguns benefícios que vão acontecer, mas o orçamento não é só isso. Não, o orçamento tem um conjunto de matérias que também há questões, nomeadamente, há questões da Madeira que são de especial relevância. Do chamado imposto verde, portanto, a fiscalidade verde, exato, que vai ter consequências, por exemplo, nos preços, eventualmente, dos combustíveis, dos transportes, que vai naturalmente ter consequências para todos os portugueses. Lá trataremos disso, mas eu acho que estes aspectos que eu estou a salientar, acho que são relevantes. Como é relevante para as empresas a redução do IRC e o Código Fiscal de Investimento, que tem um conjunto de pacotes de medidas que o Sr. Deputado estava ali a criticar em relação ao investimento, mas que em 2010 Portugal nem sequer tinha condições de aceder aos mercados e ao seu financiamento. Isso tem sido conseguido progressivamente e tem investimento. Relação à Madeira. A Madeira mantém... já lá vamos à Madeira, se não se importa, não fazemos uma outra ronda sobre esse tema. Mas eu acho que era importante falar sobre mas falaremos já a seguir, não vamos naturalmente ignorar essa questão. Deputado Rui Barreto, relativamente no que diz respeito às questões da região autónoma, portanto, aquilo que o orçamento consagra para a Madeira, temos esta questão que é uma aplicação da lei de finanças para as regiões autónomas, que dá de facto esse valor, menos 1 milhão de euros do que o orçamento anterior. Eu gostaria de, em relação à Madeira, dizer o seguinte. Nós estamos num quadro difícil de relacionamento e num quadro de austeridade em que o país está com o espartilho de ter obrigações e estar com volume de juros que são hoje, pagamos são em juros quase o equivalente a toda a segurança social, todo o processamento de pensões de segurança social, só para nós vermos a dimensão. Bom, e negociamos ano passado uma lei de finanças regionais que mantém a linha das transferências do ano 2014. Num quadro desta natureza, se isto não foi uma boa negociação, então digam o que é que é. Porque se o Sr. Deputado vem para aqui dizer, bom, a educação houve cortes. Então se a educação houve cortes e nós negociamos uma lei que mantém a linha dos valores transferidos, isto não é uma boa negociação. E os senhores aplaudem. Ok, está contente. Mas é uma lei que não... Mas é uma lei de finanças regionais que não está a ser aplicada na íntegra.
Está a ser aplicada na íntegra. Mas, por exemplo, nesta altura, Está a ser aplicada não na íntegra. permite que a região possa exercer o tal diferencial fiscal por força do PAEF. Bom, mas está bem, Gil Rosa, não está a ser aplicada na íntegra a lei porque a região assinou um contrato com a República porque poder negociar estes planos. à região. Assim como Vamos lá ver uma coisa. aumentou também as taxas de IVA. A República impôs à Ou bem que a região. gente se entende neste debate, ou então não, as pessoas lá em casa não entendem absolutamente mas é nada. preciso, Foi contudo, um pedido de resgate do Governo Regional da Madeira à República. Diz: nós estamos numa situação de colapso financeiro, precisamos de dinheiro. A República investiu 1.500 milhões e, obviamente, que isso tem condições. Obviamente que isso teve condições, como teve com o Partido Socialista. Quando assinou o memorando da Troika, vejam lá o memorando. Isso é que já se passaram 3 anos. Qualquer dia esquecemos-nos todos, mas eu não me esqueço. Eu não me esqueço, nem para a República, quem conduziu o país, nem aqui que o Governo do Partido Socialista pagou a dívida para a região autónoma da Madeira, pagou a dívida da região autónoma da Madeira e nós fizemos as loucuras sobre isso. Vamos deixar o deputado Barreto, porque senão, se nos atropelarmos muito uns aos outros, ninguém... Pela primeira vez, a Madeira receberá mais verbas da Segurança Social do que os Açores. Vai receber 17 milhões e os Açores vão receber 14 milhões. Isto não é bom? Bom. A Lei de Finanças Locais também foi aprovada ano passado. Também votei. A Madeira vai receber 62 milhões, o conjunto dos municípios. Mais 12,5% que 2014. Bom. Mais 1 milhão e 600 Fantástico. para o conjunto. Ó, Sr. Deputado, quando há cortes, o Sr. Deputado falou, a nível nacional, nos ministérios, os municípios da Madeira recebem mais 12,5%. Não interessa, devia de ser mais. O Partido Socialista, com certeza, olha, vai arranjar mais. Estão os 5% Isto não deve que ser anda alguns a salientado como reivindicar na altura do governo do Partido Isto não deve ser Socialista. salientado Sobre como isso, agora estão calados. Estão calados. A Madeira vai receber a última sim. tranche do PAEF no próximo orçamento, 324 milhões. Se não fosse, também não deixa de isso ser é o positivo. governo do Partido Socialista. Também não se deixa de esqueça. ser positivo. Exatamente. É essa sim. A gente está a viver os investimentos. Está a viver muito a coisa solidariedade do governo do Partido Socialista. Devia consagrar já aqui a Outra, possibilidade, por razão. exemplo, de alguma abertura até para a eventual negociação do PAEF e para, enfim, desonorar aquilo que os madeirenses têm pago ao longo destes anos. Deve haver. Gil Rosa, responde-lhe com toda a clareza. Quando é que foi assinado o contrato? Janeiro de 2012. Quando é que termina este contrato? Outubro de 2015. Pode ser revisto. Quando terminar o contrato, eu acho que a região da Madeira... Não, eu acho que deve colocar já... com toda a franqueza, eu acho que deve colocar já essa questão em cima da mesa. Pois, exatamente. Mas há um contrato para cumprir. Se a região está a cumprir o contrato, quando terminar o contrato, que peça o diferencial fiscal. Vai baixar o IRS dos madeirenses que estão a pagar por via da assistência financeira aqui, o IRC, os combustíveis, as taxas. Eu acho que sim, a carga dura, é demasiado dura, tem de ser revisto, porque a carga é demasiado pode dura. já começar a trabalhar nesse aspecto. E o Sr. Deputado ouve os madeirenses, sabe o que é que eles dizem. Feita uma avaliação do decorrer do programa, da implementação das medidas e até da última tranche. É que eu estava a lhe referir isso precisamente. A República prevê transferir para a região a última tranche do acordo que foi feito dos 1.500 milhões, que são 324. E somando todas as parcelas, são 513 milhões que vêm para a Madeira. No próximo orçamento No próximo orçamento de Estado. Eu não tenho que ser sensível. É isto. Claro, se fosse o Partido Socialista, a senhora não era. Mas agora com este tempo. Nós pagamos a dívida. Eu vou dizer uma coisa. Olha, eu vou dizer uma coisa. Solidariedade com 740 milhões de euros. Eu acho que e os isto está senhores bem. acham que isto assim é que está bom e que antes é que estava mal. Não, Sr. Deputado. Eu não disse isso, Sr. Deputado. Eu acho que nem tudo está bem. Eu acho que nós temos de encontrar um novo quadro de relacionamento com a República. Temos que ser mais credíveis, temos que ter maior rigor, temos que zelar melhor pelo interesse público, pelo contribuinte, por tudo mais. Com certeza que sim. Mas não deixa de ser positivo que, tendo em conta os constrangimentos lá e cá, e o trajeto que foi feito, que a Madeira não deixou de, ainda assim, também a opinião do de ter deputado Guilherme Silva do que são PSD positivas. Estou aqui uma questão interessantíssima, que aliás tem sido alvo do nosso trabalho, em especialidade nos orçamentos anteriores. Todas as receitas que são geradas e arrecadadas na região são receita da região. Nós temos um diferente que é a questão da sobretaxa e já aconteceu nos orçamentos anteriores. Que, a questão justamente coloca-se agora, diz que é como o Estado tem ficado com essa arrecadação. Caso, previsivelmente, a arrecadação de receita por via do IVA e do IRS seja superior àquilo que está inscrito no orçamento, deve ser devolvido aos contribuintes em 2016. Eu acho que esta é uma questão que nós devemos trabalhar em especialidade para precisamente clarificar. Pode-se e deve-se. Pode-se e deve-se, devemos trabalhá-lo. Para não haver aqui nenhuma situação em que a arrecadação de receita seja superior, mas como a sobretaxa ficou nos cofres do Estado, os contribuintes madeirenses não tenham direito. E por isso, essa será uma matéria que eu vou me debruçar no trabalho especial. Vamos avançar este arquivamento. Eu devo dizer que sinto vergonha, enquanto madeirense, por esta situação ter-se toda passado. Porque vergonha pelo arquivamento?
Não, vergonha pela região e quem gera. Não, quem gera a coisa pública. Pelo arquivamento é uma grande satisfação. Ter subvertido e ter escondido e ter falseado. E a ter prevaricado. Não, o Ministério Público não diz que não há, que não deixa de haver prevaricação, não há falsificação de documentos e que há lugar à violação de princípios orçamentais. O despacho do Ministério Público é muito claro em relação a isso. Não há falsificação. É muito claro em relação a isso. Mas diz que não há matéria suficiente para tipificar esses crimes, não é? O que o Ministério Público diz é que no crime de prevaricação que existe e que está no despacho, não existe uma coisa que há a tipificação de um conjunto de factos que leva ao dolo. Não há crime, não há crime. Há prevaricação, mas não há ilegalidade. Apesar do Ministério Público ter responsabilidade, o Ministério Público diz não há prevaricação. Se permite, Sr. Deputado, eu até aproveito para esclarecer. Já falará a seguir e o Jacinto Serrão também já tive a sua oportunidade de falar. Estamos na reta final do programa para não nos atarmos aqui a nos interromper muito. Eu vi com alguma... Acho que não era correto a sua parte. No dia seguinte ao preferimento do despacho, vinha no Jornal da Madeira a dizer não há ocultação de dívida. Não fui. Leu o texto, leu as minhas declarações. Leu as minhas declarações. Leu ou só leu o título? Não, leu o título e vi as suas declarações. E eu não dizia isso. Mas está lá, houve ocultação de dívida. Não, mas o título não fui eu. O título não fui eu que dei. Houve ocultação de dívida. Eu sou responsável das minhas declarações, não é pelos títulos. Então, o Guilherme Silva está aqui a confirmar que, do seu ponto de vista, houve ocultação de dívida. Houve ocultação de dívida, claro que houve. E essa ocultação de dívida está na base, como outras coisas, de uma dívida colossal. E aproveito só para ler aqui um parágrafo que, se me permite, numa das frases que estava no despacho, do Secretário Regional de Plano e Finanças. Só em 2010, na sequência de preocupações que me foram manifestadas pelas empresas de construção civil, criadoras da RAM, é que se começou a perceber do volume global da dívida. Valor que o surpreendeu. Ora, há depois um conjunto de questões de dívidas que foram sendo feitas, que não foram reportadas para as instâncias superiores, dívidas que eram feitas e com a tutela do ex-secretário de Estado Regional do Equipamento Social, Santos Costa, que conheciam as dívidas sem cabimento orçamental. Isto até está transcrito nos secretários regionais do Plano do Equipamento Social e Finanças, que, por força das suas funções, conheciam despesas sem cabimento orçamental, competindo-lhes diligenciar o seu reporte. Ocultaram-nos das instâncias de controle, entenda-se, regionais, Assembleia e internacionais. Portanto, fez prova que, efetivamente, ocultou-se estas dívidas. Mas qual a consequência disto? Sabe qual é a consequência? Pode não haver arguídos. Porque, senão, o Ministério Público entendeu que não reunia um conjunto de provas suficientes para os constituir. Mas há arguídos, sabe quais são? São os madeirenses. É que por via disto a região teve que pedir um resgate e os madeirenses estão a pagar com impostos. E por isso, nem que seja politicamente, devem manifestar nas próximas eleições as suas funções. Dr. Guilherme Silva, agradeço a vossa presença. É o ponto final nesta edição. O programa Parlamento, o debate parlamentar aqui na RTP Madeira, volta na próxima semana com os deputados na Assembleia Regional. Boa noite, fique bem.